Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a meditação desse 11º domingo do tempo comum. Hoje, a primeira leitura de Ezequiel 17, 22 a 24, o Senhor que promete, elevar a árvore baixa e, ao mesmo tempo, fazer com que aquilo que é um sinal se transforme em algo grandioso, para que os pássaros do céu possam vir ao seu encontro, encontrar descanso, a andorinha poder organizar ali o seu ninho, ou seja, Deus que age em nosso favor. Também o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que nos convida a estarmos cheios de confiança, dizendo que somos peregrinos, longe do Senhor, mas caminhamos na esperança e não na visão clara. Ou seja, nós não queremos enxergar tudo, nós queremos viver de fé, como quem caminha numa penumbra, mas que confia que estamos sendo conduzidos pela providência divina. O Evangelho de São Marcos 4, 26 a 34, duas parábolas do reino dos céus, a primeira parábola da semente lançada na terra, e aquele que espera o crescimento da semente vai dormir, e aí vai ter que enxergar, pouco a pouco, esperar a terra produzir o seu fruto, para que, na certeza de que um dia chegará o momento adequado. E depois ainda faz o Senhor a narração de uma segunda parábola, que é a parábola do grão de mostarda, que, sendo a menor das sementes, cresce até tornar-se uma árvore frondosa, um arbusto frondoso, onde todos podem vir descansar. Bem, meus irmãos, aqui nós somos chamados a meditar um pouquinho sobre a esperança. Caminhamos na fé, somos peregrinos, cheios de confiança, porque talvez nós sejamos às vezes tomados por um certo desânimo, a olhar a vida, a olhar o mundo, a olhar a história e ter a impressão de que o mal é muito mais frondoso do que o bem, de que os sinais do mal são muito mais imperiosos, do que o bem e o reino dos céus, que tantas vezes aparece como pequenos sinais, uma semente de mostarda ou uma semente lançada na terra, que precisa esperar muito tempo. Bem, meus irmãos, como nós somos chamados a caminhar na fé, nós temos que caminhar na certeza absoluta da vitória de Cristo, mesmo que tudo demonstre-se na direção contrária. O nosso coração não nos engana. Vamos caminhar dia após dia na certeza de que o Senhor agirá em nosso favor. Portanto, meus irmãos, estas duas parábolas do reino querem nos mostrar que o reino é um sinal pequeno, porém forte e irreversível. Ou seja, o reino de Deus começado, e ele já está começado pela obra de Cristo, não volta atrás. Não volta atrás. E que, portanto, o mal que nós vemos tantas vezes grasnar de maneira tão imperiosa, tão forte, na verdade tem uma aparência de vitória. Nós não podemos olhar para a vida e imaginar que o mal poderá prevalecer. Não, ele não prevalecerá. É uma aparência. E, portanto, nós não podemos nos desanimar. Nós não podemos viver desanimados, achando que não tem valido a pena. Mas, ao contrário, precisamos pensar que a igreja começou com o Senhor, que reuniu 12 apóstolos. E aqueles 3 primeiros anos da experiência missionária da igreja foram anos onde aconteceram muitas coisas bonitas, mas que naquela sexta-feira santa tudo parecia ter se perdido. E de repente começam a surgir pequenos sinais, alguém que encontra o túmulo vazio, alguém que fala que viu o Senhor, alguém que volta dizendo também que o viu, e pouco a pouco, pela força do Espírito Santo que é dada à igreja em Pentecostes, como que numa explosão, depois de muito tempo, Pedro prega e uma multidão se converte. E pouco a pouco, meio contra toda a esperança,
o Evangelho se espalha pelo mundo inteiro. E de 12 apóstolos com o seu Senhor, hoje nós somos milhões e milhões espalhados pelo mundo inteiro, né? E a igreja pode ir lançando as suas ramas, né, em tantas realidades. Aquilo que parecia ser tão ínfimo, tão pequenininho, se comprovou na história de ser algo tão grandioso. E até onde chegaremos, a resposta Jesus já deu, até a plenitude do reino dos céus. Portanto, nós não devemos nunca olhar para a nossa vida com um olhar desesperado ou desesperançoso, né? Quando vemos, por exemplo, a nossa oração que parece não ser respondida, porque queremos que um filho se converta e já se vão 5, 10, 20 anos de oração e o filho não se converte. Lembremos de Santa Mônica, que intercedeu 20 anos pela conversão de seu filho Agostinho. E nós temos hoje o grande Santo Agostinho. Ou então pensemos na evangelização em tantos países onde nós temos tão poucos cristãos, como na Mongólia, por exemplo, onde o Papa foi visitar lá, em um país imenso. São, né, algumas milhares de cristãos, se não 1 ou 2 milhares de cristãos, diante de milhões e milhões de pessoas que rejeitam o Evangelho, mas que ali aqueles irmãos vão como este grão de mostarda, fecundando a terra, para que em algum momento Deus manifeste a sua glória. Meus irmãos, o fato é que o Senhor tem nas mãos a história. E Ele, que ressuscitou Jesus, ou seja, de uma morte tão trágica, fez brotar a glória da ressurreição, não deixará os nossos esforços serem vividos em vão. O grão de mostarda sempre prevalece, porque ele é o reino de Deus. Deus te abençoe e que a nossa fé, às vezes tão pequenininha, nosso trabalho tão pequenininho, seja transformado pela glória de Cristo. Não para que nós vejamos por vanglória, mas para que o reino de Cristo aconteça. E ele acontecerá, porque ele já não depende mais de nós. O nosso trabalho é um sinal da glória de Cristo que sempre prevalece. Deus te abençoe, coragem, e vamos continuar firmes na obra da evangelização. Até a próxima reflexão.